Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 11 de abril de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado e tivemos já uma abertura de mercado interessante, pelo menos para o euro, né? A gente viu o euro abrindo com gap de alta, com as notícias sobre eleições ali que está acontecendo na França, né? A gente pode ver um gap aqui, deixa eu mostrar num minuto. Desculpa, numa hora, vocês podem ver um pouco acima do preço de fechamento que tivemos na sexta-feira, né? Um gap de mais ou menos o que? De 30 pips, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso, talvez, 43, 44 pips, né? Então, um gap considerado não gigantesco, né? A gente já viu gaps aí bem maiores do que isso não faz muito tempo. Mas tivemos isso, algo que foi bem interessante ontem à noite, né? E falando sobre essa notícia, foi uma eleição bem encerrada, né? E vamos ter o segundo turno, né? O primeiro turno deu aí o Macron 27,6% dos votos e a Le Pen 23,4%. Né? Então, o Macron aí com uma margem um pouquinho maior acima da Le Pen, mas segundo turno vai ser bem interessante ver o que vai acontecer, tá? Lembrando que o segundo turno não será neste domingo agora, será na próxima semana, no dia 24 de abril, tá? Então, algo para ter em mente agora, será que essa eleição, né, talvez você esteja pensando, será que essa eleição vai afetar tanto o euro assim? Na minha opinião, somente curto prazo, tá? Vai ser algo ali de, né, na abertura de domingo, no próprio dia 24, devemos ver um euro agitado, mas é algo que, na minha opinião, só vai manter assim mais ou menos com uma certa fúria, né? Algo assim. Na primeira hora, 2 horas de abertura, né? Depois disso, acho que os mercados vão se acalmar e o euro, então, vai esperar notícias um pouco maiores. Principalmente, galera, lembrando que teremos decisão do Banco Central Europeu nesse dia 14. Dia 14 é quinta-feira? É isso mesmo? Quinta-feira teremos taxa de juros do Banco Central Europeu. Para mim, acredito que essa notícia do Banco Central Europeu é bem maior do que essa notícia de eleição da França, por exemplo, tá? Então, lógico, curto prazo a gente deve ver um impacto no euro, mas vai ser algo que, na minha opinião, deve, então, se tornar um pouco de história do que presente depois, tá? Já o Banco Central Europeu vai ser bem interessante ver o que eles vão comentar, né? Vão falar, lembrando que taxa de inflação na Europa está começando a explodir para cima. A gente viu, né, inflações ali na Alemanha, por exemplo, chegando a 8%, Espanha quase 10%, né, e assim vai a lista. Né? Então, até quando, né, vão conseguir deixar a inflação subir tanto? Porque vai chegar uma hora, galera, que vai começar a sair fora do controle se continuar dessa forma, né? Então todo mundo está bem de olho para ver no que o Banco Central Europeu irá falar, lembrando que uma das formas, né, na verdade a maior, a mais usada, a mais conhecida forma de controlar a inflação é aumentando as taxas de juros, né? Mas por outro lado, como sobe taxa de juros, se o nível de dívida, né, está em uma situação tão complicada? Também há o risco da gente já estar tendo crescimento, né, a gente está falando de PIB, crescimento econômico abaixando. Como consegue aumentar a taxa de juros em momentos desse jeito? Né? São esses os momentos, os períodos que, na verdade, a gente tem que... os bancos centrais cortam taxa de juros, né, não aumentam, mas a inflação está cada vez mais forçando que os bancos centrais fazem esse aumento, né? A gente já viu aí, principalmente o Banco Central inglês, eles mesmos assumindo, né? Dizendo, confirmando que só aumentaram a taxa de juros por causa de inflação. Mas enfim, sobre essa notícia de quinta-feira do Banco Central Europeu, e vocês viram que eu sou bem ruim de data, né? Mas enfim, sobre esse Banco Central Europeu, a gente vai entrar mais em detalhes no Café com Forex da quinta-feira, tá bom? Então a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas lembrando que quinta-feira temos esse gigantesco evento que vai ser, para ser bem honesto com vocês, eu acho que é o evento da semana, né? O evento maior da semana vai ser este, tá bom? Então, mais ou menos é isso. Então, fique de olho nessa eleição. Lembrando que não nesse domingo, no outro que teremos, então,
a votação final, né, o segundo turno da eleição da França. Já falando sobre notícias, galera, hoje é um dia bem tranquilo, né? Teremos aqui, já tivemos, né, PIBs da Europa, lembrando que são PIBs um pouco já velhos, porém vieram um pouco abaixo da previsão, né? Vocês podem ver que o PIB mensal veio 0,1, esperado era 0,5, então realmente uma quedinha aí, fez a Libra ficar um pouco fraca com essa notícia no curto prazo. Mas para o restante do dia, teremos aí o relatório Focus do Banco Central Brasileiro, 3 discursos de membros do FOMC, tá? O Bostic, o Bowman e Evans, tá? Principalmente o Evans e Bostic, né? Fique de olho neles, porque eles são membros do momento da mesa do FOMC. O Bowman não é, tá? Então, algo para ter em mente. À noite, teremos confiança do empresário ali da Austrália, às 10h30 da noite. Já amanhã, antes do café, teremos taxa de inflação da Alemanha, tá? Esse é o mensal, ok? A previsão que vem é 2,5%. 2,5%. Lembrando que o anterior, o dado de mês passado, que foi lançado, né? Foi anunciado mês passado, do mês de fevereiro, veio 0,9, galera. Então, só para vocês terem noção o quanto tá feio. Olha o gráfico do histórico disso, né? Desde o início do ano, mais ou menos, a gente viu de 0,4, 0,9, 2,5 e assim vai, né? Então, realmente, algo para ficar de olho. Taxa de desemprego do Reino Unido também teremos, variação de pedidos aquela notícia que a gente tem igual dos Estados Unidos, né, toda quinta-feira, que é a variação de pessoas que pediram seguro-desemprego. Também fique de olho em remuneração média, o quanto o salário está subindo, tá? Algo saudável é que essa remuneração tenha o mesmo ou mais, maior velocidade de aumento do que inflação. Abaixo de inflação, né, não é uma notícia boa, tá? Sempre, independente do país que seja, então fique de olho nisso. E também teremos sentimento econômico ZIL, tá? Depois do café com fork de amanhã, teremos taxa de inflação dos Estados Unidos, então vai ser chave ver o que vai acontecer aqui. Lembrando que os dados são esperados que venham bem maiores, né, do que o anterior. Os Estados Unidos esperaram que venha um número acima do 8%, em torno de 8,3%. 6,7% o núcleo, né, que é tirando preço de energia e de comida, tá bom? Basicamente são essas notícias e depois à noite teremos confiança do consumidor, tá? Eu só tô falando os principais mesmos, tá, galera? E aí, se você opera petróleo, fique de olho na variação de estoque às 5h30. Já estamos falando então de quarta-feira. Quarta-feira teremos taxa de inflação do Reino Unido, esperado também que venha um número em torno de 7%, tá? Lembrando que esse número ainda não inclui, galera, o preço de aumento que teve nos preços, de novo, blá blá. Nesse dado ainda não inclui o aumento dos preços de energia que tivemos neste mês, desse início deste mês agora, de abril, né? Dia 1º de abril, eles aumentaram bastante o teto que as empresas de energia poderiam cobrar dos consumidores. Então, lembrando que o próximo dado, que será então de abril, então mês que vem, podemos ver um número bem maior do que 7% por causa dessa diferença, né? Lembrando que algumas pessoas estão pagando 56% mais caro, mais, né, na conta de energia do que mês passado, por exemplo, tá? Então, realmente um grande aumento que teve aí sobre essa notícia. Depois teremos o núcleo, né, o IPP, teremos o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos, fique de olho nisso também, dados de inflação, né? E depois, variação de petróleo, 11h30, ainda no dia 13, quarta-feira. E depois, à noite, teremos taxa de desemprego, variação de emprego da Austrália. E aí, quinta-feira, o grande dia, que teremos o Banco Central Europeu, junto com a conferência, com certeza. Ao mesmo horário, também teremos vendas no varejo dos Estados Unidos. Lembrando que vendas no varejo, galera, tá dando sinais positivos aqui. Mas não se esqueça que vendas no varejo não é ajustado com inflação. Então, os números de vendas no varejo podem ser excelentes, podem ser maravilhosos, mas para nós, e principalmente para economistas, isso não importa, porque não é ajustado com a taxa de inflação, tá bom? Índice ao preço o índice de preços de exportação e importação,
E depois confiança ao empresário, 11 horas da manhã do Brasil, isso na quinta ainda, e confiança no consumidor de Michigan às 11 horas também. E aí sexta-feira, a gente já está falando de sexta-feira, né, dia 15, dia bem parado, né, basicamente sem nada na sexta mesmo, parecendo talvez até pior do que hoje, né, com muito poucos dados, produção industrial, anual e mensal, enfim, números assim que teremos na sexta-feira, então dia bem parado na sexta enquanto aos dados. Então é isso, galerinha. Vamos dar uma olhadinha no mercado para a gente atualizar como estão as coisas, né? O dólar index, vamos atualizar e vamos olhar como fechamos ali sexta-feira. Vocês podem ver que na sexta fechamos o diário com uma vela Doji, né? Uma vela Doji, uma vela de indecisão. Exatamente, a alta foi um pouquinho acima, mas vocês podem ver que foi pouca diferença. E paramos, né? Essa alta foi um pouquinho acima do 786 FIB, pegando do semanal, da alta do Covid, com a baixa que fizemos ali no início do ano passado. Vocês podem ver que paramos no 786 ali praticamente. Sexta-feira fechamos com uma vela de indecisão, porém, galera, hoje também podemos ver que ainda estamos basicamente parados, né? E quando você vê Doji, já automaticamente você tem que pensar em uma possível range, um possível triângulo, uma possível formação que realmente está travando o mercado para se movimentar. Então, começa a ficar um pouquinho mais complexo a gente tentar ficar, talvez, buscando muitas operações, assim, enquanto o mercado está sem tendência, principalmente no curto prazo, tá? Então, na minha opinião, a gente está entre agora essa alta que fizemos aqui na sexta, né, 100,20, temos um possível suporte nessa região do 90,60, né? Mas uma coisa me preocupa um pouco, principalmente para os compradores, né? O dólar, após ter rompido esse range, vocês podem ver que está subindo, parece que está subindo forçado, né? Se você olhar o comportamento dele, o price action, está sendo forçado. Não é o mesmo movimento que a gente teve lá embaixo no suporte, nem com rompimento está fazendo que o dólar realmente acelere, tá? Isso pode ser um pequeno primeiro sinal. Não quer dizer que você tem que vender agora achando que isso aqui já temos o topo, não é isso. Mas você tem que estar preparado para isso caso alguma coisa aconteça. Agora, por outro lado, os vendedores também devem pensar mais ou menos a mesma coisa, né? Ele está subindo, depois ele agarra, depois ele sobe de novo, agora está agarrando aqui de novo. Será que só está enrolando aqui para subir? É algo para pensar. Lembrando que a gente não começou a nem quebrar as baixas ainda, né? A gente só está deixando aqui, né, fundos ascendentes. Vocês podem ver que não tem segredo. E isso, na minha opinião, ainda tem que ser muito bem respeitado, certo? Então, algo para a gente pensar aqui sobre o dólar index, na minha opinião, esses preços, o comportamento dele, né? De um lado, não está subindo tanto, está subindo, né, tendo uma gigantesca dificuldade, porém, do outro lado, não quebrou fundos ainda. Então, na minha opinião, ficaria de olho mais ou menos nessa região aqui do 99,65, 99,60, depois o próximo suporte nessa região aqui do 99,40, tá? Que foi o nosso topo do range e depois virou suporte aqui. Tá? Depois, lá em cima, perto do 120, quebrando 120, galera, eu acho que o próximo preço que podemos tocar será essa região do 140, tá? Vai ser a segunda retração do nosso range, e se você olhar no semanal, a gente está falando já dessa linha de resistência que temos aqui, ó. Essa linha que conecta aqui, ó, com essas altas de 2015, tá vendo? Que está exatamente também no 139. Então, mais ou menos é isso. Se romper isso também, aí eu já tô olhando mais ou menos na região do 101, tá, galera? 101 pode ser o próximo preço, tá? Caso isso aconteça, tá bom? Então, mais ou menos fique de olho nisso. Agora, uma coisa, tá? Se também o dólar index começar a chegando aqui, ó, nesse suporte, segundo suporte nosso, já é também algo para ficar um pouquinho preocupado, tá? Será que ele já... Porque daí ele já está quebrando, primeira vez que ele está quebrando um fundo, né? E não fazendo novas altas, tá? Porque pode ver, né? A gente já está fazendo uma alta aqui, ó, abaixo da última, né? Isso aqui, talvez faça isso aqui. Se isso fazer,
Pode ser algo que pode ser um início de uma reversão. Agora, pode ser que realmente ali de novo tenha suporte, tá? Mas eu ficaria com um pouquinho de cautela, lembrando que daí você pode, né, diminuir o tamanho das suas posições, gerenciando o seu risco, né? É momentos assim que você não quer ficar arriscando muito, tá? São momentos assim que você quer esperar mais confirmações do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, mais ou menos é isso que eu estou de olho aqui no dólar index. Mesma coisa para o euro caiu, quebrou esse canal que a gente estava bem de olho nele, né? Falamos que o primeiro suporte, região grande suporte seria 0,950, rompeu, foi direto para o nosso segundo suporte, que era essa região do 0,880. E depois a gente até colocou uma linha aqui, ó, falando que essa região do 0,850 poderia ser o próximo, se esse não segurar, que era o último suporte mais ou menos bem legal que a gente tinha, poderíamos vir aqui para o 0,800, tá? Vocês podem ver que seguramos, depois já voltamos acima do 0,880, que já foi um bom sinal, e aqui estamos, mas você pode ver que se a gente olhar bem em curto prazo, né, a gente não vê tanta coisa interessante. Lembrando também que no diário também deixamos na sexta-feira uma vela de indecisão, tá, galera? Então, na minha opinião, curto prazo é difícil de falar alguma coisa aqui no euro, mas se por acaso ele começar a voltar acima dessas duas altas aqui, ó, que é um pouquinho abaixo do 0,950, já é um grande sinal que o euro talvez esteja querendo fazer uma correçãozinha um pouco maior. Agora, lembrando que a gente tem o Banco Central Europeu na quinta-feira, não vai me surpreender, galera, do euro estar mais ou menos nessa região aqui. Não vai me surpreender, para ser bem sincero com vocês. Quando a gente tem um grande evento econômico dessa forma, o que acontece é que a gente vê um certo rebalanceamento do mercado. O que acontece aqui? Os vendedores que venderam lá em cima começam a garantir um pouco do seu lucro, lembrando que o evento está cada vez chegando mais próximo, começa a eliminar um pouco dessas posições, faz o mercado subir um pouco. Para quem comprou aqui embaixo, o risco e recompensa dele foi bem bacana, começou a comprar aqui também, levou um pouco o preço. Então, mais ou menos, sempre que a gente tem um grande evento, você vai ver que o mercado financeiro ele volta para o meio, né, de dois grandes preços, né? E grandes preços para mim é o 11,50, que foi essa região que nos segurou bastante aqui, e essa região do 0,800, que também é onde a gente tem a linha de tendência, né, naquele longo prazo, aqui no semanal. Uma linha que eu já mostrei para vocês várias vezes, tá vendo? Essa linha de tendência aqui segurou legal. Então, para mim, não vai ser surpresa de ver um euro que possa voltar, então, aqui para o meio, para mais ou menos tomar uma decisão daí, então. Tá? Então, mais ou menos é isso. Eu vejo, hoje já de manhã, eu já vi muitas pessoas falando que pode ser um head and shoulders, né? Muito cuidado com essa formação, tá, galera? Muito complicado. Uma coisa que eu sempre gosto de ver no head and shoulders, que me faz talvez acreditar um pouco mais nele do que normalmente eu acredito, é que normalmente os ombros, né? A largura dos ombros normalmente são bem parecidas, tá? Normalmente de um head and shoulders que realmente funciona, tá? Então, normalmente você calcula quanto tempo durou aqui para ele chegar na cabeça, mais ou menos, e daí você calcula da cabeça para a direita. Então, se for para ele realmente fazer um head and shoulders que para mim, Thiago, é bem bacana, é bem bonito, pode ser que ele fique enrolando até no dia 12, que é amanhã aqui, para daí talvez ele subir, tá? Então, tem isso. Lógico, pode subir, já ir direto pro 0,950? Pode, mas head and shoulders mesmo, galera, eu não ficaria pensando nisso sim o tempo todo, né? Eu olharia mais os níveis, e os níveis no euro tá super claro. Estão bem técnicos para entender exatamente aonde estão, eu acho. Pelo menos eu vejo isso, tá? Então, para mim, é algo para pensar aqui sobre o euro, aqui na minha opinião, tá? Então, lembrando que resistência temos aqui, ó, nessas duas altas, que foi exatamente no 0,938, tá? Depois 0,950, acima do 0,950, acredito eu que podemos ir para o 1,10 ou até para o 10,50, tá bom? Então, grande nível para o 0,950, ali nessa região, que foi um grande suporte, né? E depois que a gente rompeu, foi com tudo já direto para o nosso próximo suporte, mostrando
possivelmente a importância que teve nessa região, tá? Agora, suporte para hoje, eu acho que vai ser essa região que segurou hoje de manhã, aqui de madrugada, né? E também no início da Europa, tá vendo que a Europa tentou fazer uma nova baixa, até fez, ó, uma pequena nova baixa e já teve essa defesa. Então, para mim, na minha opinião, suporte para hoje vai ser esse 0,875, rompendo ele, possivelmente vai nos levar de volta aqui para essa região do 0,850. Ok? Então, mais ou menos essa ideia. Vamos ver o fechamento de hoje, eu acho que vai ser bem importante também, lembrando que a gente teve uma vela de indecisão, né, na sexta-feira. Se hoje fechar bem positivo, pode ser uma confirmação que podemos ver um pulinho aqui, a gente chama de relief bounce, né, que é um pulinho que pode animar um pouquinho os compradores, os vendedores vão ficar um pouquinho com mais atenção neste mercado, mas como eu disse, né, pode ser que a gente volte aqui para o meio, para a chegada do Banco Central Europeu, tá bom? Então, mais ou menos essa é a minha visão para o euro, não apenas para hoje, mas talvez para o restante do dia, da semana, tá? Aqui no euro. Já a Libra já fez algo sacana aqui, e foi algo que a gente tinha falado que talvez poderia acontecer dias atrás, ou até semanas atrás, se não me engano, mas uma coisa que a Libra fez foi fazer essa nova baixa, né? Isso para mim foi bem chave para ver. E a Libra, na minha opinião, tem que segurar nesse 1,30. Ele tem que segurar nesse 1,30. Por quê, Thiago? Porque essa região é tão importante para a Libra, né? Tão grande para a Libra, porque se ela começar, galera, voltar abaixo, lembrando que no longo prazo, olha, longo prazo, isso aqui é semanal, a gente está claramente dentro de um range. Ele só foi aqui abaixo do range por causa do início da pandemia ali, tá? Então essa baixa aqui foi na pandemia. Depois da pandemia, aconteceu tudo, voltou de novo para o topo do range. Agora a gente está aqui no meio do range, mais ou menos, né? Um pouco acima só dos 50%. Mas se ele começar a quebrar 1,30, né? Em um número tão psicológico importante para a Libra, eu acho que longo prazo talvez abra portas para a Libra, talvez voltar para o 1,20 novamente. Eu não vou duvidar disso acontecer, tá? Mas, como a gente aqui não é traders de longo prazo, de meses, né? A gente tem que focar um pouquinho em curto prazo. E para mim, 1,30 é bem importante. Já mostrou o quanto ele é importante alguns dias atrás, quando bateu aqui e subiu, né, diretamente para o 1,33, um pulo de 300 pips. Voltou, fez novas baixas e tá aqui, galera. Aqui é um momento de muita tensão para a Libra, né? Porque tem os compradores que estão comprando no 1,30, colocando stop loss logo aqui abaixo do 29,70, 29,80, né? E os vendedores, eu acho que deve estar bem atento agora nessa região aqui do 29,50, 30,50, 30,60, tá? Eu acho que aqui agora vai ser chave para mim, na minha opinião, tá? Então, em outras palavras, se a Libra, por acaso, voltar acima desse 30,60, eu acho que confirma que ele só foi ali para estopar a galera e talvez continue, né? Pegue um certo momento aqui, uma certa velocidade para subir. Agora, enquanto a gente está aqui embaixo, galera, tem que ter um pouquinho de cautela, achando que talvez a Libra tenha uma baixa em jogo, tá? Porque pode estar só enrolando aqui para daí talvez cair também. Então, fique bem atento nessa região do 30,60, suporte no 30,00. Se por acaso ele for mais uma vez abaixo do 1,30, já fomos lá, ó, somente na sexta e hoje, já fomos lá 2 vezes, né? Uma vez na sexta, uma vez hoje, abaixo do 1,30, e conseguiu achar compradores ali. Então, se talvez ele for mais uma vez lá, dessa vez eu não sei, não tenho tanta certeza assim se vai segurar. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Então, se realmente você comprar aqui, realmente você tem que colocar o stop loss abaixo, né? Aqui nessa região do 29,80, mais ou menos, para realmente se proteger, tá? Se você é comprador. Agora, se ele voltar acima desse 30,60, os compradores ficam mais felizes e talvez a gente possa vir até para um 1,31 novamente, fazer um teste ali, tá? Essa região aqui que foi onde a gente sentiu resistência, não conseguiu voltar e aí foi o início da grande queda, tá? Então, mais ou menos essa é a Libra, na minha opinião. Tá? Lembrando que a gente está chegando perto dessa área de resistência aqui, né? 30,50, 30,60. Então a gente está falando de 10, 20 pips para cima. Chegando ali, pode ser um momento de decisão aqui para este par, tá? Então fique de olho nele. Dólar Swiss,
é um que chama bastante, tá nessa região que a gente falou que poderia segurar, e segurou realmente pelo menos até agora, né? Nessa região do 93,70. Agora tá parado aqui, tá meio que fazendo a mesma reação que a gente teve, né? As últimas vezes que também tocamos nessa região. Mas eu não sei o que fazer, viu, galera? Eu não sei, eu ficaria realmente bem de olho nos níveis, né? Lembrando que o primeiro grande suporte é o 93,00. Abaixo dele, eu acho que pode talvez voltar de volta lá perto do 92,50. Ok? Agora, se por acaso esse par começar a voltar acima do 93,80, para mim pode ter um movimento bem interessante. Lembrando que tem muita gente vendendo ele e provavelmente colocando stop loss realmente acima desse 93,80. Então, por acaso, se esse dólar franco suíço começar a quebrar esse nível do 93,80, eu acho que pode dar uma acelerada por causa disso também. Então, primeiro suporte, eu diria 94,00, mas eu acho que também, provavelmente, ele vai ter mais energia para subir mais ainda. Tá? Ele não está estendido, muita gente colocando stop loss aqui em cima, por causa do risco recompensa, e realmente faz sentido, né? É uma região de resistência, né? E tem sido resistência desde o dia 28 de março, né? Já vai fazer quase um mês, então realmente se quebrar aqui pode ter um movimento bem positivo, então fique de olho nisso, tá? Mas está enrolando aqui, pode ser que volte para o suporte primeiro e depois pule, mas quebrando e fechando abaixo do 93,00, provavelmente iremos voltar para o 92,50, tá bom? Dólar canadense é um que está nessa região de resistência. A gente falou o quanto é importante esse 1,26 e esse nível é gigantesco, por milhares de razões. Número 1 é o 38,2 de toda a queda. Número 2 é a linha de tendência daquele do diário, daquele triângulo ascendente que a gente estava de olho. Rompeu, pode estar retestando? Pode. Número 3 é a média, período 200 no diário. E assim vai, galera. E assim vai, e é resistência. Então vocês podem ver que temos aí 3, 4 ou até 5 razões. Se eu fosse procurar, eu poderia achar até mais, né? Razões aqui, possivelmente, nessa região. Então vocês podem ver o quanto esse 1,26 é importante para este par para hoje, tá? Lembrando que a gente também tem Banco Central canadense essa semana. Então é bem interessante ver o que vai acontecer, tá bom? Ele não conseguiu, vocês podem ver aqui no 4 horas, né? Ele não conseguiu ter um fechamento ainda acima do 26,00, né? Vocês podem ver que tá tendo sombras acima, né? Ele vai até o 26,15, tá vendo? 26,20 e de lá já volta para baixo. Então ele tá tendo essa dificuldade de permanecer acima do 26,00. Então, se você acha que realmente ele vai voltar talvez para cá de novo, para o Banco Central canadense, né? Talvez é aqui a área que você quer pensar nessa certa venda. Agora, se você acha que realmente vai romper, é algo para ficar de olho. Porém, comprar aqui também é complicado, né? Você está comprando em resistência, né? É algo que é complicado de tentar fazer aqui neste caso, né? Então, um pouquinho de cuidado enquanto a isso, mas se fosse, né, suporte para mim, eu acho que o nosso suporte de sexta-feira funcionou perfeitamente, né? E provavelmente, galera, eu acho que vai ser o mesmo para hoje, tá? Primeiro, eu acho que seria realmente um pequeno aqui nesse 25,64, eu acho que tem um pequenininho aqui, mas se ele fazer uma correção ainda maior, fique de olho nesse 25,40, essa região do 25,35, mais ou menos aqui, tá? Eu acho que aqui que realmente pode chamar bastante atenção. Se voltar abaixo desse preço aí, eu acho que pode fazer uma correção mais complexa, talvez voltar para esse 25,00, né? Torna-se bem possível, ou até o 24,65 também, tá? Mas como trader, sempre é risco e recompensa, sempre é risco e recompensa, algo que a gente falou nas aulas aí que a gente teve. Inclusive, galera, antes que eu esqueça, teremos hoje a última aula. Era para ser sexta, eu tive uns probleminhas, minha mãe também chegou de viagem, eu tive que fazer algumas coisinhas aqui com ela, não consegui fazer a última aula nessa sexta, então eu deixei para fazer hoje. Então hoje à noite faremos nossa última aula do nível 1. Muitas coisas ali interessantes, principalmente para quem está começando agora no mercado de Forex. Dê uma olhadinha, ou até outros mercados, tá, galera? Se você vai operar qualquer outro mercado, cripto, enfim, o que for, nosso nível 1 é bem interessante, você vai pegar muitas ideias para iniciar no mercado financeiro,
tá? Então tá feito o convite, as aulas são grátis, são aqui no nosso canal no YouTube. As 4 que já fizemos já estão gravadas, está lá na playlist, então dá uma olhadinha lá. E a última aula hoje à noite, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, tá bom? Então dê uma olhadinha ali, a gente fala sobre esse negócio de risco e recompensa, falamos na aula de quinta-feira, né? Então a aula 4, então dê uma olhadinha ali, a gente usou dados, usou várias informações bem interessantes, mostrando realmente como a maioria pensa, e você não quer pensar como a maioria, você quer ser diferente, então dê uma olhadinha lá. Mas esses são os níveis no dólar canadense, tá, galera? Se começar a quebrar realmente acima desse 26,20 aqui, realmente eu acho que vai dar uma boa confirmação que realmente ele está continuando a romper, está realmente querendo níveis mais altos. Daí, na minha opinião, o primeiro grande nível para ficar de olho é o 26,50 e depois só lá perto do 27,00, ok? Então, mais ou menos é isso. E um par que me chocou bastante durante essa noite, galera, e principalmente nessa abertura, é o dólar yen. Olha o dólar yen. Ele abriu esse domingo com apetite de querer subir sem parar. Vocês podem ver que desde a abertura que tivemos aqui ontem à noite, ele só subiu. Incrível. É um par que eu pensei, eu disse para vocês várias vezes, né? Que eu acreditava que ele iria ficar nessa região aqui enrolando por um bom tempo. Que talvez fizesse uma coisa, voltasse para cima, mas não ia passar muito dessa região e talvez já voltasse para cá, ia fazer isso para depois subir. Mas vocês podem ver que me provou o contrário, né? Ele foi com tudo, quebrando nível por nível, e desde a abertura, galera, subiu. Eu ainda não tenho a informação, ainda não achei a informação o porquê tá só subindo dessa maneira. Porque vocês podem ver, desde a abertura até onde a gente está agora, é um movimento de 138 pips. É complicado, é diferenciado, tem uma razão aqui para isso ter acontecido. Então, algo para ter em mente. Negociar este par, sabendo que ele está nessas alturas, já moveu tudo isso desde a abertura, já torna-se, né, uma situação um pouquinho complicada. Então, tenha isso em mente, tá? Na minha opinião, pelo menos eu pensaria dessa forma. Eu não ia querer mexer nele após ter visto todo esse movimento, né? Você já está entrando na festa um pouco atrasado, né? A gente estava olhando ele também como um certo canalzinho, né? Vamos ver, olha lá, batendo no topo do canal agora, né? Basicamente que a gente tinha desenhado aqui. Realmente uma região que chama atenção, né? Mas você quer ficar vendendo contra este par, né, galera? Muita gente já perdeu dinheiro lá no mês passado, né? De março, que só subiu. E este mês está parecendo... Agora está parecendo realmente igual março, né? Que é só subir também. Então, muito cuidado. Se você for operar alguns níveis, lembre-se, né, de sempre operar bem menor do que normalmente você faz, com stop loss não tão grande, né? Lembrando que você está indo contra a tendência, está indo contra tudo aqui, né? E querendo pegar um topo que nunca é muito fácil. Então, algo para ter em mente, tá? Mas um nível que me chama a atenção bastante, que não está tão longe agora, após de todo esse movimento que tivemos aí nesse último mês e tudo, é esse nível aqui do topo, que é o topo de 2015, alta de 2015, que está exatamente no 125,85. Então, por a gente estar tão perto agora, perto deste nível, eu acho que tem muita gente que está pensando em vender esse dólar yen perto aqui do 125,50, mais ou menos, e começando já colocando stop loss acima deste nível do 125,85, tá? Então, tendo isso em mente, eu não duvido do dólar yen dar aquela última movimentação forte para cima, para assustar todo mundo, mas também estopar todo mundo que colocou stop loss aqui em cima, e daí talvez virar. Então, para mim, chama muita atenção essa região do 126,00, né, 125,85, qualquer nível acima de 125,85 começa a ficar um pouquinho interessante, porque é aquilo que eu falei, pode ser que o mercado só vá lá, dá aquele susto na galera e depois venha e faça isso, tá? Então, algo para ter em mente. Agora, tô vendo um nível de FIB aqui. Vamos ver que FIB é este. Ué, que nível é este? Ah, tá. Pegando a última alta que a gente fez, tá? Pegando essa correção que tivemos, então, ali no início do mês, né? Final de março até o dia 31 de março, né? Tivemos essa correção de queda, pegando o FIB e colocando ali, vocês podem ver que o primeiro FIB retração dessa correção está exatamente no 126,14. Então, para mim, galera,
essa região aqui vai começar a chamar um pouquinho de atenção bastante, porque pode ser que por a gente fazer uma nova alta acima de 2015, né, estopando uma galera, talvez ali ele dê uma paradinha, tá? Mas lembre-se, vai ser uma trade um pouquinho arriscada. Se você tomar uma decisão de venda ali, saiba que você está correndo um pouquinho de risco. Então, opere bem menor, 1/3 do que normalmente você opera, né? Do tamanho da posição que você opera. Risco não tão muito grande, né? De mais ou menos, sei lá, 30, 25, 20 a 40 pips. Eu acho que não precisa ser mais do que isso. Porque se o mercado mover mais do que isso, galera, aí a gente já tá falando dele talvez vir pro 127, 127,50, né? Alguns FIBs bem mais altos que a gente tem, tá? Então, e normalmente, galera, o mercado, se você for ver psicologicamente, né, quando o mercado vai fazer um topo ou uma baixa, ele para um pouco e aí do nada acontece alguma coisa que ele faz aquele negócio que faz isso aqui, né, aquele movimento, sabe? Não é um flash crash, porque não é queda, é uma subida, né, bem rápida, do nada. E normalmente isso acontece em períodos de baixa volatilidade. Então entra uma pessoa quando ninguém está operando lá, abre uma ordem gigantesca, o mercado vai, faz um movimento assim, aí quando todo mundo acorda, né, as grandes sessões abrem os mercados e tudo, eles olham e falam, putz, sacanagem. Aí estopou todo mundo, né? Todo mundo que estava vendido, né? Neste caso. Então vai ser bem interessante ver esse comportamento aí perto, porque para mim isso vai também dar uma dica do que podemos esperar do dólar yen, tá? Lembrando que a gente tem esse canalzinho, eu acho que olhando ele, principalmente a linha de baixo, tá, galera? A linha de cima, eu sei que a gente tá batendo, que é lindo, que é maravilhoso, que é tudo, né? Eu sei disso, mas por a gente saber que está numa tendência muito forte, né? Eu não me casaria com essa linha de cima não, tá? Eu olharia muito mais a de baixo. Então, quebrando essa linha de baixo, eu acho que também vai dar... Não vai ser agora, não vai ser tão cedo, né? Mas nos próximos dias, se por acaso o dólar yen realmente cair, né? Se isso acontecer, mas quebrando essa linha de tendência, pode ser aqui, pode confirmar pra gente que realmente ele está querendo fazer algo além do que podemos talvez esperar, tá? Então, mais ou menos é isso. Coloque alguns alertas, tá? Se eu fosse vocês, eu colocaria uns certos alertas aqui perto do 126. Já colocaria um nessa alta de 2015, né? Desse 125,85. Rompendo ele, você já pode ver o que pode acontecer em cima, perto lá do 126, mais ou menos, tá? Então, mais ou menos é isso que eu tô esperando para ver o que acontece, tá bom? Então você já deixou ordem de venda e tudo? Não. Eu não deixei. Eu deixei alertas, mas eu não deixei ordens, tá? Eu tô pensando ainda ver o que eu vou fazer exatamente neste mercado aqui. Eu também primeiro quero entender o que fez ele subir dessa maneira. Você tem que entender isso também, né? Por que ele tá subindo? Se é algo que o Banco Central falou, se é alguma coisa que afeta talvez a economia médio prazo, você não quer ficar tentando ir contra isso, né? O mercado pode estar se movimentando né, por razões fundamentais importantes, e aí, galera, o que tiver perto aqui de técnica, não sei se vai ser tão respeitado. Então, primeiro eu quero entender o que fez o dólar yen subir, e aí eu vou pensar exatamente se eu deixo uma ordem, se deixo só alertas, e aí com os alertas eu posso voltar para o PC, independente da hora que seja, e pensar e calcular tudo que eu quero fazer, tá? Mas uma ideia eu já tenho. Então, chegando lá, eu já tenho mais ou menos ideia o que eu vou fazer, stop loss, entrada, tamanho, tudo já mais ou menos já tudo planejado. Então, deixe tudo já meio que planejado e aí espere um momento para você puxar só o gatilho, ok? E olhando os últimos dois pares, dólar australiano teve uma boa rejeição, né, galera? Este par aqui eu me arrependo que poderia ter operado ele muito melhor do que eu operei, para ser bem sincero com vocês, viu? Boa rejeição, né? A gente foi, olha só isso, né? Isso aqui foi tudo acompanhado, né, galera? Essa subida aqui, vocês podem ver que a alta foi exatamente no alvo do fundo duplo, né? Do alvo dessa formação. Que também, lógico, era o 200%, né, por ter tido o FIB exatamente também nessa última onda de queda que tivemos lá embaixo. Vocês podem ver que também tinha um 618 ali, mas vocês podem ver, né, que o mercado esse dia foi lá em cima, bateu o nosso alvo, começou a voltar, aí começou a voltar abaixo do suporte, que era resistência, começou a voltar abaixo do 618, e aí a gente falou muito sobre essa região do 7560. A gente falou muito sobre essa região, e ali deveria ter segurado.
né? Foi até o que a gente desenhou, também quebrou isso. E aí quebrou isso, galera. A gente já tinha falado que, né, essa região poderia ser bem possível, né, do 74,75 e depois 74,40 e agora estamos aqui nesse alvo que realmente a gente já tinha colocado. Aqui que, né, começa a vir as perguntas, né? O que fazer agora neste par? Porque por um lado, galera, nós temos que entender que esse aqui é uma das moedas que podem sair super bem nessa situação de alta inflação. Por quê, Thiago? Por causa dos commodities, tá? Este par tem uma grande conexão com os commodities, principalmente os metais. Se ouro e prata e outros metais, né, como cobre e outros, começarem a subir, esse é um par que pode pegar um benefício, né, pegar uma certa força com esse movimento aí, ok? E também tem, lógico, a correlação ali com os índices americanos, né? Então, se o SP500 começar a reagir super bem, ele deve sentir razões para subir também. Mas, para o outro lado, a rejeição lá em cima foi meio feia, realmente. Foi bem feia. Para o outro lado, os índices também não estão com uma cara assim tão positivos. Um pouco. Mas foi já uma rejeição bem bacana que tivemos. Agora tá chegando em níveis que também faz a mesma coisa que a gente está pensando no Aussie, né, no dólar australiano, que é que o que pode acontecer, né? O que vai acontecer agora, né? Então tá numa situação meio complicada, realmente. Pode ser compra, como pode ser venda, né? E lógico, a gente como traders técnicos, né, a gente tem que olhar os níveis apenas, né? E é isso. Então, se fosse só para olhar os níveis, realmente a gente está em suporte, a gente realmente está segurando um nível super importante aqui, que é essa região do 74,40. Ele segurando aqui, começando a voltar acima do 74,70 aqui, mais ou menos, né? E acredito eu que possa abrir portas aí para níveis um pouco maiores, acredito eu que de volta aqui para essa região do 75,00. Tá? Então, mais ou menos é isso que eu acho que se ele segurar esse suporte. Agora, se por acaso ele começar a quebrar esse suporte, né, voltar abaixo do 74,20, que são as baixas que fizemos aqui, aí, galera, a gente já tá falando de um nível lá pro 73,75, tá? Então, esses são os níveis mais ou menos, tá? Agora, para quem tá querendo vender este par, eu também não faria aqui, porque aqui é suporte, como eu disse. Então, eu acho que para quem quer vender, eu acho que tá orando para que esse mercado volte para níveis mais altos para conseguir um preço melhor, né? Então, a gente pode até pensar em colocar um FIB, né, para nos ajudar a entender aonde pode ser níveis interessantes de vendas, se você está pensando em fazer isso, né? Então a gente está falando já da região aqui do 75,00, 75,10, eu acho que já seria uma região bem bacana de ver isso acontecer. E depois, obviamente, de volta ali perto do 75,50 também pode ser uma grande região para pensar nessa possibilidade também, tá? Então, tem essas duas ideias. Eu acho que risco e recompensa está ao favor dos compradores. Agora, se isso vai funcionar, eu não faço ideia. Para quem está querendo vender, aqui não é a região para você fazer isso, na minha opinião. Eu acho que eu faria em níveis mais altos, como a gente já acabou de falar, tá? Então, mais ou menos é isso que eu vejo aqui no dólar australiano. O dólar da Nova Zelândia é a mesma coisa, boa rejeição que tivemos, né? Olha só isso, olha o semanal, como a gente fechou o semanal, galera. Né? Uma vela de indecisão anterior, semana passada uma vela que fez nova alta e basicamente voltou tudo e engoliu as últimas duas velas. Uma vela muito feia essa do semanal, né? Então, realmente um par bem interessante. Agora a gente está tocando aqui em um certo ponto de referência, eu diria, né? 38,2 também uma certa pequena linha de tendência aqui, eu diria, né? Nada demais, mas é um ponto que talvez possa segurar ele, como está segurando lá no dólar australiano, certo? Mas aqui que tá, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no 4 horas, talvez nos dê uma olhada, né? Então 4 horas já dá pra gente ver que tem uma certa resistência aqui nessa região do 68,65, tá? Então fique de olho nesse 68,65, pode ser uma região interessante, mas se ele quiser fazer uma correçãozinha um pouco maior, eu diria então que o nível que chama bastante atenção lá em cima é no 69,00, que também temos o 38,2, tá? Então se você está pensando em venda,
olhar mais ou menos esses dois níveis, né, para ver qual que chama mais atenção para você. Agora, se a gente começar, galera, voltar abaixo do 6800, que é quase onde a gente bateu e está segurando, aí, meu filho, aí o bicho pega, porque daí 6750 ou até o 6700 eu não vou duvidar, ok? Eu não vou duvidar. Grande rejeição que tivemos, muito pertinho, né, do topo do nosso canal que a gente tinha desenhado também, olha só, no diário, né? Então, mais ou menos é isso, e vocês podem ver, né, que esse mercado está em uma tendência ainda de baixa, mas também, por outro lado, galera, também é uma moeda que também pode se beneficiar com a alta inflação. Então, ele pode até cair, mas acredito eu que ele vai segurar super bem, basicamente, né? Então, mais ou menos é isso. 382, então fique de olho nisso, 6800, se não segurar, 6700 ou até o 6750 e depois o 6700. Lembrando que o 6700, galera, é gigantesco. Se ele voltar abaixo desse 6700, meu amigo, eu acho que a gente pode talvez ir lá para o 6500 novamente. Eu acho que essa chance começa a aumentar bastante caso faça isso. Por enquanto, até agora, eu acho que os compradores talvez devem estar olhando isso aqui apenas como um pullback, talvez, né? Os vendedores estão começando a dar uma animada, porque realmente quebrou uns níveis bem importantes aqui. E agora vamos ver, tá? Agora vamos ver realmente o que pode acontecer aqui, tá? E é isso, galerinha. Olhando outros mercados, ouro tá tendo um dia um pouquinho positivo hoje, né? A gente já teve um dia... tá vendo aqui, ó, início de dia, né, saindo desse range, então vocês podem ver que a gente tá quebrando fora desse range, voltando acima do 1950, né, agora tocando aqui perto dessa resistência que a gente tem aqui no 1960, né, grande nível aqui, depois disso só lá perto do 1975 que eu vejo o nível de resistência que possa dar uma paradinha neste mercado aqui, tá, mas o ouro enrolou dentro de um range, rompendo o range, agora tá indo. Certo? E olha o que ele fez antes de romper o range, né? Fez uma correçãozinha, pré-rompimento e rompeu e foi com tudo, né? Então, mais ou menos é isso. Lembrando que essa região do 1960, que é essa resistência que a gente falou agora, também é o 38.2, tá? Então, fique de olho nisso. Uma coisa que vai ser super negativo acontecer é de ele daqui dessa região, ele reverter e começar a voltar para dentro do range, tá? Então, para quem quer vender, eu não sei se eu venderia aqui agora, talvez, mas se eu visse ele voltando para dentro do range, galera, aí eu acho que vai dar dicas que esse mercado talvez só foi ali para e foi super vendido, chegando no 38.2. Então, fique de olho nele. Prata não é novidade, que também está tendo um dia bem positivo, né? Chegando aqui na região do 2500, lembrando que aqui é grande resistência, tá? Para este mercado principalmente, porque se você for ver, ó, várias sombras, né? Várias tentativas de voltar acima dessa área e não conseguiu, tá? Então, o fechamento hoje acima desse 25,10, eu diria, né? Para ser ter uma confirmação ainda melhor, tendo um fechamento acima aí do 4 horas, eu acho que já vai abrir portas para um movimento lá de volta perto do 25,60 mais ou menos, tá? Mas grande reação, lembrando que a gente desenhou essa cunha juntos, né? E eu disse para vocês, ó, 5 ondas, lembrando que a última onda, ela pode ser curta, né? Não tendo a opção de fazer novas baixas, ou às vezes ela vai e faz a última onda realmente mais longa. Sempre tem essas duas opções, né? Uma curtinha já para o rompimento, ou uma que vai lá embaixo, estopa uma galerinha e aí já pula, né? Neste caso a gente já pode ver que foi curta e já rompeu com tudo, né? Então, mais ou menos fique de olho nessa ideia, lembrando que cunha normalmente, né? Os alvos que eu dou normalmente para ela é perto do 618, né? Então, pode ser que realmente a gente alcance ali, mas vamos ver. Primeiro ele tem uma grande barreira aqui nesse 25,10 mais ou menos. Acima do 25,10 a gente já vai começar a pensar do 25,50 e depois acima do 25,50 possivelmente realmente ali no nosso alvo da cunha, que é o 25,80. Ok? Porém, índices ficando mais claros, né? Ficou um período bem chato aí, né?
mas realmente, finalmente, saindo dessa região. Algo que é interessante também a gente ficar de olho é no petróleo. O petróleo voltou a cair novamente. A gente desenhou esse triângulo que estava funcionando super bem, mas o que a gente pode ver agora é que ele rompeu o triângulo e já bateu 2 vezes na linha e está sentindo uma certa venda ali, né? Também pode ser como range, né? Tanto faz se olhar, mas o que eu diria é que a gente está assim agora, né? Então, uma região de decisão, porque se a gente começar e fechar abaixo, né, dessa região abaixo do 94,50, um pouquinho de cuidado, porque pode ser que o petróleo pode ter uma quedinha, voltando para o 90 ou até para o 88, que também é o 618, tá? Se a gente pegar daquela baixa que fizemos no ano passado, tá? Então, algo para ter em mente, porque, Thiago, você pode ter uma queda assim, porque a gente quebrou o triângulo. A gente quebrou o triângulo. Então, quebrando um range também, é mais ou menos 2 rompimentos. 2 rompimentos de baixa. Então, vai nos oferecer essa ideia de realmente ver esse mercado pegando preços mais baixos, né? Então, mais ou menos é isso. Agora, a única opção que pode ser que ele troque essa visão de baixa para uma de alta no curto prazo, obviamente, é ele fechando fora, né, acima desse range e acima da linha do triângulo. Se ele fechar, então, acima desse 99,10, principalmente, eu diria o 100, tá? Para ficar bem mais limpo, né? Então, um fechamento entre 99,10 e 100, eu acho que já é um rompimento falso e pode nos levar diretamente para o 105 novamente. Tá? Então, fique de olho nesse petróleo, não tá com uma carinha assim tão boa, né? Pelo menos não agora, não no curto prazo, né? Então, algo para ter em mente. E para a gente finalizar, galera, SP500, SP500, né? Olhando ele principalmente no diário, né? E o SP500 eu disse para vocês, né? Com a situação econômica que talvez já estamos vivendo, vendo o SP500 voltando para o 4.600, para mim foi algo, sei lá, não digo surpresa, mas eu digo tipo, meu, por que, né, velho? Por que voltou para esse 4.600, olhando tudo que a gente está passando no momento, né? Para mim é muito confuso ver essa relação entre preço dos índices e a situação econômica. Obviamente, os índices já não têm acompanhado a imagem econômica há muito tempo. Por toda a mecânica, né? Tudo que os bancos centrais, principalmente o americano, criaram, né, para afetar o preço, para sempre manter o preço subindo, né? Mas enfim, o que a gente viu acontecendo então alguns dias atrás foi de ele ter tido uma grande reação da região do 4.600, né? A gente voltou, fechou abaixo alguns dias, voltou para baixo, tocou no 4.600 novamente e teve outra rejeição, e aí que a gente caiu mais ainda. Agora a gente está nessa região, né, que mais ou menos é o 50% da alta baixa, né, que fizemos mais ou menos. E é uma região que é meio chata, né? Pode ser meio chato de tentar operar este mercado aqui no momento, mas uma coisa eu digo, é uma região que é importante para mim, na minha opinião, tá? Esse suporte que a gente está tendo aqui nessa região do 4.455, tá? Fechando abaixo, o próximo suporte que a gente tem é essa grande região do 4.420. Se essa região não segurar, começa aí então criar uma certa pressão negativa neste mercado, na minha opinião, tá? Daí então eu acho que a gente pode vir buscar, né, de volta essa região do 4.320, né, e assim vai. Tá? Eu não quero falar muitos níveis, pra gente não ficar sonhando, né, e ficar imaginando mil coisas, tá? A gente tá indo no ponto de referência, que é onde a gente tem algumas médias, é a área de suporte, então um pouquinho de cuidado. Se você é comprador, realmente aqui é uma área que talvez você possa pensar em fazer alguma coisa, se isso faz sentido para você, mas realmente não vai ser novidade caso ele segure e talvez volte a vir querer testar alguns níveis aqui em cima, né? Primeira resistência 4.520, depois 4.550, eu diria, e depois o 4.600 novamente, tá? Mas os índices em um ponto também, né? Um ponto de decisão. Complicado falar alguma coisa aqui sobre ele, né? Mas vamos ver o que acontece nele. Os níveis são esses que eu estou bem atentos, tá? E se você olhar, né, principalmente olha o DAX, né? O DAX também
Talvez esteja até um pouco mais claro, né? Mas olha onde ele parou, né? A gente falou que ele quebrando esse suporte aqui do 14.315 poderia voltar a testar essa região do 14.000. Eu falei para vocês o quanto era importante essa região, realmente seguramos lá. E agora você pode ver que esse índice, né? Tá muito claro, né, galera? Muito bonito esse gráfico, tecnicamente. Então ele tá batendo agora nesse nível de resistência, nível de suporte, tá virando um range aqui, né? Então o nível que ele quebrar e fechar acima ou abaixo é o que vai nos provar para onde ele quer ir próximo, né? Então, quebrando e fechando acima dessa região aqui do 14.315, provavelmente vai vir querer testar essa região do 14.500 novamente. Agora, quebrando abaixo do 14.000 e fechando abaixo, galera, aí a gente já está falando de uma volta, na minha opinião, perto do 13.500 novamente, tá? Então, são esses níveis que estou bem atento aí nos mercados. Então é isso, galerinha. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, assine o sininho, porque a gente faz o café aqui o Café com Forex todos os dias, de manhãzinha, para começar o seu dia já sabendo de tudo que está acontecendo. Então, se inscreva para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Desejo a vocês um ótimo dia, boas negociações, uma ótima semana e hoje à noite teremos, hoje à tarde, né, teremos a nossa última aula do nível 1, né, das 5 aulas, já fizemos 4, então hoje vai ser a última e amanhã amanhã de manhã teremos mais um Café com Forex, tá bom? Muito obrigado, galera. Tenham um ótimo dia. Se cuidem. Tchau, tchau.